E aí, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou professor de matemática e hoje eu resolvi dar uma facilitada na tua vida diante ao tópico de função do primeiro grau. Bora lá, direto ao ponto. Uma função do primeiro grau ou função afim é toda função que tem a seguinte estrutura bem aqui, ó. F de x, ou f em função de x, é igual a x mais b. O que quer dizer f de x ou f em função de x? Significa que todo valor que eu colocar aqui no lugar do x vai influenciar diretamente nesse meu resultado bem aqui, que a gente chama de imagem, tá bom? Ah, professor, e esses outros dois carinhas bem aqui são os coeficientes. O a gente chama de coeficiente angular e o b de coeficiente linear. A princípio eu não vou entrar nesse assunto, quando a gente for estudar a parte de gráfico eu vou falar um pouquinho mais. O que eu tenho que saber agora? O a e o b, eles pertencem ao conjunto dos reais, tá bom? E o a, ele tem que ser diferente de zero, beleza? Ah, mas professor, eu entendi a estrutura, pá, legal, mas como é que eu posso trazer isso para uma questão? Como é que eu posso trazer isso para minha realidade? Dá uma olhada nessa questão bem aqui, ó. Um DJ cobra, para tocar em uma festa, uma entrada de R$ 300 e mais R$ 50 por cada hora de serviço. Beleza, bora traduzir isso aqui para uma linguagem matemática? Percebe o seguinte, o quanto esse DJ vai cobrar está diretamente ligado à quantidade de horas que ele for tocar. Ou seja, o custo dele está em função do tempo. Ou seja, um C de custo está em função do tempo de serviço. E o tempo está dado em horas, onde eu vou ter para cada tempo, para cada hora, R$ 50, ou seja, 50 vezes a quantidade de horas, mais o que ele cobra de entrada. Peraí, professor, eu conheço essa estrutura. Ela é igualzinha ao que o senhor comentou no início, AX mais B. Só que em vez de f de x, eu tenho o custo em função do tempo. Beleza, você traduziu uma questão de uma forma matemática. E é exatamente essa estrutura que a gente tem nas funções do primeiro grau. Tudo que eu alterar aqui no valor de t, vai alterar diretamente no custo do DJ. Bora ver um exemplo? E se esse DJ tocar por 5 horas? Ou seja, o custo em função de 5 horas vai ser o quê? 50 vezes 5, porque o t está dado em horas, mais 300. De cabeça aqui, ó, 50 vezes 5, 250, mais 300. Quanto é que ele vai cobrar no total? R$ 550. Show! Você conseguiu traduzir uma questão da vida real, uma coisa cotidiana, de uma forma de linguagem matemática. Deu para entender o que é uma função afim? Comenta aí embaixo, por favor. Beleza, agora a gente vai falar um pouco sobre o gráfico e montar um gráfico de uma função afim de uma forma bem fácil. Lembra que eu falei para vocês que os coeficientes, o a e o b, têm nomes diferentes? O a aqui, que no caso é o 2, é o meu coeficiente angular, tá? E o b, que no caso aqui é o 1, é o meu coeficiente linear. Esses carinhas são de suma importância para a gente montar um gráfico, tá? Para montar um gráfico, a gente tem que lembrar daquele conceito de plano cartesiano, um plano de coordenadas x e y. Professor, y, sim, o meu f de x eu também posso escrever como sendo y, tá bom? Para eu começar a fazer a montagem de um gráfico de uma função afim, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher dois valores para x, tá? Que o x vai ser igual a 1, então bora lá escrever. Y vai ser 2, o x vale 1, então 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 1, mais 1, 3, ou seja, a minha primeira imagem aqui vai ser 3. 1, 2, 3, bem aqui, tá? Quando o x aqui é 1, show? E agora eu vou fazer outra para x igual a 2. Bora alterar aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Ó, 4, 5, bem aqui, quando x é igual a 2. Bora traçar esses pontos? Vai ter aqui um ponto bem aqui. E eu vou ter outro ponto bem aqui, ó. O que isso quer dizer para mim? Quando o meu x for igual a 1, o resultado dele vai ser 3. A minha imagem vai ser 3. Quando meu x for igual a 2, opa, tá totalmente torto isso daqui.
o meu y vai ser igual a 5, tá bom? Vou dar logo um spoiler para vocês. O gráfico de uma função afim é dado por uma reta. Então, a gente vai desenhar uma reta entre esses pontos. Lembra que eu falei para vocês que os coeficientes são importantes? Nessa hora, você vai olhar aqui para o coeficiente P, coeficiente linear, tá bom? O coeficiente linear é justamente onde a reta vai cortar o eixo y. Como assim? Olha para cá. O coeficiente linear aqui é 1 no caso, então vou escrever 1 bem aqui. A reta que eu vou construir, ela vai passar por esse ponto bem aqui. E vai passar por esses outros dois. Bora fazer esse desenho aqui, bora ver se consigo. Beleza. O gráfico dessa função que a gente escolheu bem aqui, que usou como exemplo, é essa reta que passa pelo ponto 1, 3 e 2, 5. Show? Como vocês podem ver, a construção de um gráfico é bem simples. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aí embaixo. Bora recapitular o que eu fiz? Eu escolhi dois valores para x. X igual a 1 e x igual a 2. Quando x for igual a 1, o meu y vai ter o valor de 3. Quando x for igual a 2, o meu y vai ter o valor de 5. E eu desenhei esses dois pontos bem aqui no meu gráfico, tá bom? Como o gráfico de uma função afim é dado por uma reta, eu vou ter uma reta que intercepta esses dois pontos bem aqui. Olhando para a minha função bem aqui, o meu coeficiente linear, CL de coeficiente linear, é 1. Ou seja, essa reta também vai passar pelo ponto 1 aqui no eixo y, tá bom? Bom, eu estava gravando o vídeo e esqueci de falar uma coisa muito importante sobre gráfico. Lembra que eu falei para vocês que os dois coeficientes são importantes? No exemplo, eu só falei sobre o coeficiente b, que é o coeficiente linear. Mas eu esqueci de falar para vocês sobre o coeficiente angular, que ele também é muito importante. Meu coeficiente angular é o que a gente chama de a, não é? Se esse a for maior que zero, a nossa função tem um nome. O nome dela é função crescente. Tá bom? Vou desenhar aqui mais ou menos. Ó, fazer o plano cartesiano. Uma função crescente, ela vai aqui de baixo para cima, exatamente como é o nosso exemplo. Agora, se o nosso a ele for menor que zero, aí a gente tem um caso de uma função decrescente. Tá bom? Aqui no gráfico, mais ou menos, rapidinho. Aqui, a função decrescente é aquela que vem daqui de cima e vai lá para baixo, tá? O nosso a bem aqui, como vocês podem ver, o nosso 2 ele é positivo. Então, no nosso exemplo, temos uma função crescente. Bom, galera, o que eu fiz aqui foi tentar resumir ao máximo que dava o que é uma função afim e a construção de um gráfico de uma função afim. Obviamente, eu não pude comentar todos os assuntos envolvendo esse tópico, tá bom? Mas o que eu fiz aqui já te ajuda a sair de uma inércia e conseguir resolver algumas questões, conseguir construir alguns gráficos desse tópico, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários sem problema algum. Eu vou estar até esperando por eles. Se eu tiver falado alguma coisa, alguma besteira, ou tiver feito alguma coisa errada, também está aberto os comentários. Esse aqui é o meu primeiro vídeo. Eu tentei dar uma facilitada na vida de vocês na hora de estudar, tanto para Enem ou para concurso público. Espero de verdade que vocês tenham gostado do meu trabalho. Se inscrevam no canal e dêem um like no vídeo, por gentileza. E até o próximo vídeo.